Chegamos então ao dia 28 de julho de 2023. Essa data já era anunciada como a data na qual a medida provisória 1167 de 2023, MP, que inicialmente prorrogou a vigência das leis 8666, 10520, a lei do pregão, e a lei 12462, a lei do RDC, até 30 de dezembro deste ano, 2023. Essa medida provisória, ela perde a eficácia hoje, segundo o próprio site do Congresso Nacional, mas nós continuamos com essa prorrogação das leis antigas de licitação e contrato até 30 de dezembro, em razão da lei complementar número 198, que já tive a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre isso. Se há uma questão aí de direito intertemporal sobre a validade dessas leis e permanência da lei complementar número 98, eu vou recomendar para vocês assistir a um vídeo que eu vou colocar no meu story, que é do professor Vitor Amorim, que ele faz uma explanação belíssima, como sempre, sobre esse tema. O que eu queria trazer é apenas que a prorrogação se mantém, mas nós vamos ter aqui, voltar a uma discussão sobre o artigo 191, que a medida provisória trouxe uma alteração do artigo 191, colocando que a publicação do edital deveria ocorrer, a publicação do edital das licitações instauradas com base nas leis antigas deveria ocorrer até 29 de dezembro deste ano, para que os processos continuassem a ser regidos por essas leis anteriores, 8666, 10520 e 12462. A lei complementar número 198 não traz essa previsão, ela mantém a redação original do artigo 191, conforme previsto na lei 14133, e aí nós vamos ter de discutir de novo qual é o ato que vai gerar a ultratividade. Se é a publicação do edital, devendo ocorrer até 29 de dezembro de 2023, ou se o ato que instaura o processo e que indica o regime, como já tinha sido fixado antes da medida provisória. Bem, eu acho que, a rigor, nós não teremos um retorno a essa discussão. Eu acho que vai prevalecer a posição que inicialmente foi defendida no parecer número 6 de 2022 da Câmara Nacional de Licitação e Contrato da Advocacia Geral da União, depois foi referendado pela portaria SEGES número 720, assim como por diversos decretos de estados e municípios, e o acórdão número 507 de 2023 do plenário do Tribunal de Contas da União. Esse acórdão também acatou a tese de que a ultratividade, com base na redação originária do artigo 191 da Lei 14133, era para o ato da autoridade competente que instaurava o processo e determinava que o regime jurídico a reger aquela contratação era o regime das leis antigas. Pois bem, o ponto que eu queria colocar é que o Tribunal de Contas da União, no voto do ministro Augusto Nardes, do Acórdão 507 de 2023, ele coloca que, primeiro, é essencial, e eu concordo muito com isso, que tenha uma data limite para a publicação do edital, sob pena de se eternizar. E essas palavras não são minhas, são do ministro Augusto Nardes, para não se eternizar esse período transitório. E esse período de transição de regimes, né? Com isso, o ministro fala que é preciso fixar a data. E aí, a despeito da portaria 720 da Secretaria de Gestão ter fixado a data de 1º de abril de 2024, o Acórdão 507 diz que essa data limite deveria ser, no âmbito federal, 31 de dezembro de 2023. E o ministro faz um raciocínio no seu voto, o ministro Augusto Nardes,
lá no item 44, de que se o regime jurídico de contratação pública brasileiro hoje está instruído pelo princípio do planejamento, que prevê como um dos instrumentos de densificação do princípio do planejamento o plano de contratação anual, no qual o ciclo de planejamento faz com que no ano você planeje para no ano seguinte executar, ele dizia que se o processo vai ser instaurado naquele ano, presume-se que ele seja publicado ao menos até aquele ano. Na verdade, o raciocínio do ministro era num contexto de processos instaurados até 1º de abril de 2023. Então ele dizia que tinha que ir até 31 de dezembro a publicação do edital. Passado esse prazo, não poderia mais permanecer. E aí nós vamos voltar a essa discussão, sim, com base nessa orientação que regeu o Acórdão 507. Esse é o ponto que eu coloco, que qual vai ser agora a consideração, sobretudo, que o Tribunal de Contas da União vai trazer para a fixação dessa data limite. O que é que eu quero dizer, gente? O TCU não disse apenas tem que fixar uma data limite. O TCU considerou o critério, esse critério do ciclo de planejamento, e fixou a data limite no contexto da redação original do 193 com 191 da Lei 14.133, que seria 31 de dezembro. Agora, nós temos a Lei Complementar número 198, que diz que as leis estão em vigor até 29, porque no dia 30, até 29 de dezembro de 2023, porque no dia 30 de dezembro elas estão revogadas. Então, tem que instaurar o processo até o dia 29, acredito eu que essa vai ser a tese que vai prevalecer, e a publicação do acórdão ocorreria até quando? A considerar esse ciclo de planejamento contido no acórdão 507 de 2023 do Tribunal de Contas da União. Eu acredito que vá aí pelo menos considerar mais 6 meses à frente. E acho que o TCU vai vir, sim, não só com a orientação de que deve ser fixada uma data, mas vai sim, possivelmente, fixar aí uma data como fez no Acórdão 507. São só possibilidades, mas só para dizer para vocês que essa questão ficou aberta. A medida provisória vai fazer falta, né? Eu acho. Era muito bom ter uma regra já muito clara na lei. Enfim, é isso. Como eu já tinha dito, quem trabalha com licitação e contrato não morre de tédio. Forte abraço, até a próxima.